Nos dias 22 e 23 de janeiro, em João Pessoa, deve acontecer a Assembleia Anual da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E um dos assuntos a serem tratados é a aceitação de outras pastoras na ordem. E como eu não posso estar presente, eu resolvi gravar esse vídeo. E nele eu quero abordar essa questão dizendo ou conclamando os meus colegas, os pastores que vão estar presentes, a votarem contra a aceitação de pastoras. E eu vou dizer por quê. Porque não tem nenhuma base bíblica para isso. Vamos ver? Se nós começarmos pelo Gênesis, onde Deus cria homem e mulher, nós vemos que Deus cria o homem e vê que ele está só. E ele diz que isso não é bom. Aí ele faz o quê? Cria a mulher. Então, qual é a questão básica, primordial na questão da criação da mulher? É suprir essa necessidade do homem de ter uma companheira, de ter companhia. Então veja bem, Deus não criou a mulher para exercer autoridade sobre o homem, mas para fazer companhia para o homem. Veja bem como isso é interessante. Então, a mulher deve ser vista e tratada como companheira do homem. Outro detalhe: Jesus é o nosso mestre. Quem que ele escolheu para seus discípulos? Aqueles que estariam à sua volta, para que ele pudesse instruí-los, orientá-los, para depois disseminarem os valores, os ensinos do cristianismo. Quem ele escolheu? Escolheu homens, de uma forma coerente, porque Deus criou lá no Jardim do Éden o homem, né? E Jesus chama homens também, mas ele está rodeado de mulheres. Nós sabemos, eu não posso citar todos os textos bíblicos porque o tempo não me permite isso, mas a Bíblia nos fala, nos relata que há diversas mulheres no ministério de Jesus, ajudando das mais diversas formas. Então, a mulher tem o seu papel, o seu valor. Nós só precisamos estudar isso devidamente. Então vemos que Jesus é o nosso mestre e ele escolhe apenas homens para ser seus discípulos e está rodeado de mulheres. Outra questão que estou provando aqui mediante a Bíblia, que Deus não criou a mulher para ser pastora, é o registro bíblico de Paulo a Timóteo e também a Tito. Nos dois textos, que são muito claros, muito específicos quanto ao assunto, Paulo fala, primeiro, que a palavra é fiel, que a palavra é digna de crédito, que se alguém deseja ou aspira ser bispo, ser pastor, ser presbítero, que ele deve ser marido de uma só mulher, irrepreensível, hospitaleiro, apto para ensinar e assim por diante. Todas as qualificações estão lá em 1 Timóteo 3, 1 a 7. Então ele se refere ao homem, ele nunca se refere à mulher. Eu estou falando de Tito, aliás, de Timóteo, 1 Timóteo 3, 1 a 7. Em Tito, capítulo 1, versos 5 a 9, também Paulo fala de um homem, fala das suas qualificações, não fala de mulher. Então vejam, não tem nenhuma base bíblica para que a gente queira ordenar mulheres ao pastorado. Deus
criou o homem para tal finalidade. Deus criou o homem para ser o chefe do lar e a mulher para ser companheira, para ser uma auxiliadora. Então, vamos pegar um teatro. No teatro tem os participantes e cada um tem o seu papel. Nós não podemos inverter os papéis, porque se nós o fizermos, nós vamos ter algo confuso, as coisas não vão funcionar. E eu quero agora partir para os argumentos daqueles que querem que as mulheres sejam ordenadas. Eles dizem, até apelando para a lei, um advogado há pouco tempo escreveu um artigo que saiu num jornal e também nas redes sociais, usando a lei para argumentar a favor da aceitação de mulheres na ordem. Ora, nós temos um princípio de separação entre igreja e Estado. A lei não serve para legislar ou orientar ou me dar um norte quanto à minha fé ou a fé de quem quer que seja. A lei, o governo não tem competência, não tem habilidade para isso. Então, vamos deixar a lei de lado. E, aliás, esse advogado, esse causídico, pisou já no segundo degrau da escada, porque o primeiro já me diz que a mulher não deve ser ordenada para isso, para o pastorado. Ok, então a lei não nos serve para isso. Outra questão que dizem, quando Deus vocaciona, quem somos nós para nos opor? Mas eu pergunto, será que Deus vocaciona a mulher para o pastorado, sendo que Ele não a criou para tal finalidade? É claro que não, é lógico isso, é óbvio. Então não vamos ir por caminhos que não têm apoio, não tem lógica, não tem plausibilidade, não tem apoio bíblico. E a Bíblia deve ser nossa regra de fé e prática, nós sabemos disso. Outra coisa bem lamentável foi que em Santa Catarina, na grande Florianópolis, mais precisamente no município de São José, há alguns anos, decidiu-se que as mulheres não seriam aceitas na ordem. Mas se decidiu também que a ordenação de mulheres estaria à mercê das igrejas locais, que as igrejas locais poderiam decidir se iam ordenar ou não as mulheres. Vejam que coisa mais infeliz. Isso depõe contra a ordem, depõe contra a nossa classe. Porque veja bem, nós temos a declaração doutrinária e as igrejas, quando pedem a sua filiação à Convenção Batista Brasileira, elas subscrevem a ordem, elas dizem que aceitam a ordem. Aliás, que eles aceitam a declaração doutrinária. Então, a declaração doutrinária, que é omissa nesse assunto, deveria ter esse ponto também. Ele deveria ser acrescentado, como os batistas do sul dos Estados Unidos têm. Eles têm na sua declaração doutrinária que o pastorado é papel masculino, que cabe ao homem. E nós aqui, então, decidimos que a igreja está acima da Bíblia, que a Bíblia está sujeita à igreja local. Sendo que o inverso é certo, a igreja deve ser submissa à Bíblia. Então ela não deve ordenar mulheres porque não tem base bíblica. Então é algo tremendamente infeliz, equivocado, e todo erro conduz a algo que vai nos prejudicar, vai trazer, como diz a Bíblia lá em Provérbios, o pecado, o erro traz desventura. Uma grande denominação nos Estados Unidos, os metodistas, eles que foram um dos que primeiro ordenaram mulheres, foram já a maior denominação evangélica dos Estados Unidos. Hoje, não são mais e estão em decadência. Então isso é profundamente lamentável quando nós vamos para o caminho largo. Porque a Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz à vida. Então não vamos pelo caminho largo, seguindo homens, seguindo modismos. E outro argumento é que dizem o seguinte: a mulher pode ser missionária, por que não pode ser pastora?
Agora eu pergunto o seguinte: será que não deveriam ser homens que deveriam estar no campo missionário? E eu creio que sim. E não mulheres expondo-se a perigos, a riscos, que você pode até imaginar quais são. Então, é o homem que deve ocupar esse cargo, exercer o pastorado, fazer o trabalho pastoral e ser auxiliado pela mulher. Assim, os dois vão fazer o trabalho, assim o trabalho vai crescer, vamos estar dentro da vontade de Deus e não fazer o que nós queremos. Aliás, isso é muito importante, que a gente tenha consciência de que a vida cristã é uma atitude de coragem. Eu não posso falar o que me agrada, o que o mundo pensa. Aliás, o mundo não serve de exemplo para mim. Eu tenho que servir, o cristianismo tem que servir de exemplo para o mundo. O cristianismo tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar a gente que segue a Jesus. Então nós temos que ter a consciência de que crente é alguém que já morreu, que tem Jesus na sua vida, como Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, do verso 20. Paulo diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu vou esposar a sã doutrina, eu vou seguir o exemplo de Jesus. E ele nos deu o exemplo quanto à questão do pastorado. Ele escolheu homens aptos para isso, com a condição física para isso, e não a mulher. Aliás, se você quer que a mulher seja pastora, eu entendo até um ato de indelicadeza para com ela, porque ela foi criada para fazer companhia para o homem, é a parte mais frágil, fisicamente falando. Agora, isso não deprecia a mulher, porque o papel da mulher é fazer algo mais leve, e o homem o serviço mais pesado, e assim os dois fazem todo o serviço, um ajuda o outro. E destaco aqui, não esquecendo dos papéis, nós não devemos inverter os papéis são fundamentais. E falando nisso, veja bem, que há diferença entre homem e mulher. Em dignidade os dois são iguais perante Deus, lógico que são iguais, não tem nenhuma diferença, foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas nos papéis são diferentes, até os corpos são diferentes. Nós não precisamos nem explicar isso, o que está aí do outro lado, assistindo, vendo, ele sabe disso, você sabe disso, que há uma diferença entre homem e mulher. A mulher concebe, gesta, dá à luz, amamenta, o homem gera, é o provedor do lar, e assim por diante, quanto à questão da diferença entre homem e mulher. Então, nós temos que observar isso, nós não devemos inverter os papéis, mas eu creio que já coloquei o suficiente aqui, e eu quero deixar então meu apelo final. Você, pastor, que está assistindo esse vídeo, por favor, vamos amar as mulheres, vamos tratá-las com a devida classe, fineza, carinho, vamos ser delicados com as mulheres, vamos entender o papel delas, a finalidade com que elas foram criadas por Deus, e vamos votar contra isso, contra a aceitação de mulheres na ordem dos pastores, e também lutar para que a declaração doutrinária traga esse ponto, para que isso não fique a critério da igreja local, porque isso é uma coisa confusa, e Deus não é de confusão. Deus é um Deus de ordem, de decência, e a ordem e a decência é que são a base para que as coisas funcionem, para que a igreja progrida, para que haja luz e não trevas. Então fica aí o meu apelo final, para que você que vai ter o privilégio de ir a João Pessoa, vote contra isso. E antes disso, você faz um favor, divulgue esse vídeo para os seus colegas, para que o máximo de pastores fiquem sabendo disso, para que
nós, irmanados, debaixo da vontade de Deus, da palavra, possamos agir conforme o que ela nos prescreve. Isso peço e que assim Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.